Giração Jornal, informação na quarta-feira com a situação de um dos mais antigos bairros do distrito urbano do Sequel, criado em 1978 e que até o momento de serviços sociais não tem quase nada. Tina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros assuntos para hoje que passam também pelo mau estado da via na ligação entre os municípios do Bucusau e Baliza, em Cabinda. E professores e condições de trabalho no município do Balombo, em Benguela. Há árvores que acolhem alunos com salas de aula. Aplicação de exames nacionais no Ministério da Educação. Primeira fase arranca em Luanda para mais de 3.000 alunos. Forças Armadas Angolanas e recomendações do comandante em chefe. Bolsa de Diamante em destaque no 8º Conselho Consultivo do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje com a situação de um dos mais antigos bairros do distrito urbano do Sequel. Foi criado em 1978 e até o momento de serviços sociais não tem quase nada. O chamado bairro Cepa, que enfrenta uma carência generalizada de serviços sociais básicos, desde a saúde, educação, energia, águas e outros. Os moradores e a Comissão de Moradores do bairro Cepa, no distrito urbano do Sequel, que dependem dos campos agrícolas para sobreviverem, afirmam que têm enfrentado várias dificuldades devido aos problemas da água, vias de acesso, educação, saúde, condições habitacionais, entre outros. Água aqui ainda às vezes que as pessoas não têm dinheiro de comprar água. Esperamos na chuva, quando está a cair chuva, todas as mulheres mesmo de noite temos que esperar água na chuva. Por causa da água, que às vezes que a pessoa não tem dinheiro para comprar água em casa, banha, às vezes que não banham mesmo, outros não estão a banhar mesmo. Os que têm um pouco de condições estão a banhar 3 vezes por dia ou 2 vezes por dia. Os que não têm mesmo, às vezes que a criança dorme mesmo assim, se banhar. A chapa das chapas, estamos vendo há quase 20 anos nas chapas. Calor, mosquitos entram ali. Você para apanhar só tem que ser 3 horas de manhã. Tem que ficar fora da hora, 20 horas, 21 horas, 22 horas. Com medo, entra lá dentro, calor demais. Estamos a aguentar mesmo assim. As ravinas aqui no bairro Cepa praticamente cortaram a circulação das viaturas e também estão já a atingir algumas residências, conforme mostram estas imagens. E os moradores estão também preocupados com esta situação e pedem a intervenção urgente das autoridades para a resolução deste problema. A ravina é um grande problema no nosso bairro. Já vai quase 2 anos que os carros dificilmente entram no nosso bairro. Já não tem rua, praticamente são ravinas. O que nós precisamos é uma quadra desportiva, um centro de formação, um posto de saúde, que é muito difícil aqui no nosso bairro. Quando alguém está incomodado, tem que alugar carro, correr na via express. 8 setores têm energia e os 2 setores não têm energia pré-pago. Por exemplo, nesse tempo de chuva, já tanto a cisterna de água já não entra para poder abastecer os tanques de água, já não entram e as pessoas, o único sítio a recorrer é mesmo nas lagoas. Quanto à documentação da CEPA, o distrito do Sequel, a administração do distrito do Sequel, o município de Cacoaco, tem todas essas nossas preocupações que estou a dizer. E numa atividade realizada naquela zona de Cacoaco neste mês, o administrador distrital do Sequel reconheceu as preocupações apresentadas e disse que já há programas para a resolução dos problemas. A nossa luta agora é que voltamos a colocar aqui água, que é um processo que está em curso, que vai se ligar do bairro do bairro Mulundo para o bairro Cepa. Assim, achamos nós que não teremos capacidade de colocar o centro de saúde de cada bairro, e o bairro Cepa está muito próximo do centro de saúde, aqui que é na entrada do bairro Mulundo. Chamamos nós a grande preocupação que é colocarmos a água e intensificarmos o patrulhamento aqui nesse bairro. Não vamos dizer aqui colocação do asfalto, porque é muito oneroso ao nosso nível. Aliás, também são estradas que estão escritas a nível do programa central,
Para nós aqui, vamos colocar uma terraplanagem que vai dar acesso até a escola que está a crescer agora aqui no bairro. Dados da Comissão de Moradores indicam que o bairro Cepa, fundado em 1978, tem 37.254 moradores. Em Cabinda está mal o estado da via que liga os municípios de Bucuzau e Belize. A circulação faz-se, por isso mesmo, com bastante dificuldades. É o que dizem os automobilistas que fazem uso diário do troço rodoviário. Em função do mau estado, as viagens que antes eram feitas em menos tempo, agora são muito mais demoradas. Automobilistas em Cabinda mostram-se agastados com o mau estado da via que liga os municípios de Bucuzau e Belize. As viagens que eram feitas em 40 minutos hoje dura 4 a 5 horas do tempo, devido às péssimas condições das vias. Segundo as autoridades, esta estrada nacional número 100 será reparada após a conclusão das obras do Porto do Caio, por ser o corredor dos caminhões que transportam as pedras. Apesar disto, os automobilistas pedem ao governo que seja feito o trabalho paliativo que possibilita a mobilidade de pessoas e bens no interior da província. Pelo menos a terraplanagem tinha que se fazer, porque alternativa, tem que haver alternativa. Caso não, a via vai sucumbir, porque está a dar muitos danos nas viaturas. Praticamente nós, os motoristas, estamos a passar mal, porque o governo tem que pensar disso para saber quem não podemos fazer, porque aqui é prejuízo para donos carros, porque estamos a estragar o carro alheio. Mas a via está mesmo super mal. O mau estado das vias impossibilita os automobilistas colocarem as suas viaturas nesta localidade. Estamos aqui a observar estas senhoras que são camponesas, estão aqui desde as 5 da manhã. Elas não conseguem sair daqui até ao centro da cidade, porque não há viatura. Perto de meio-dia e a situação continua a ser esta. Desespero. Às vezes podemos ir buscar comida no campo, mas não tem onde me levar tal. Às vezes um dia inteiro nós todos passamos mesmo aqui, não tem nem carro mesmo para nós ir na cidade para ir vender essas coisas. Muito difícil mesmo. Os carros, nesse momento, não sei, desta linha, uns 3 ou 4 carros estão encostados. Poderia ser dessa via, o mau estado da via. O vice-governador de Cabinda, Agostinho da Silva, disse que a preocupação é legítima, mas pede calma aos automobilistas, porque enquanto cai chuva não se pode fazer nada. O governante assegurou também que, ao entrarmos na época seca, serão realizados trabalhos intensivos para melhorar as vias. Fazer manutenção de estrada em tempo chuvoso é um bocado complicado. Mesmo assim, nós estamos fazendo algum paliativo naquilo que é a remoção de solos impróprios e, entretanto, a introdução de novos solos. Estamos a falar com latrites para permitir a circulação rodoviária naquela região. Neste momento estamos à espera que as chuvas terminem. Tão breve as chuvas terminam, está preparado um grande programa de intervenção para estas vias. Estamos a falar, nomeadamente com a empresa Motengil, já estamos reunidos, o INEA, que está a preparar todo o equipamento para começar a fazer os trabalhos naquilo que são as zonas, as áreas pontuais. Estamos a falar um trabalho paliativo para que a mobilidade seja uma constante nestas vias. O Ministério da Educação deu hoje início à primeira fase da aplicação dos exames nacionais no quadro do processo denominado Estudo Diagnóstico, que numa primeira fase decorre apenas em Luanda. A meta de avaliação do chamado exame piloto, segundo o que apuramos, pode atingir os mais de 3.000 alunos até sexta-feira, em escolas selecionadas. Os exames estão direcionados às classes 6ª, 9ª e 12ª. Atingir os melhores resultados a nível da educação em Angola tem sido todos os anos o desafio recorrente. Os problemas no setor são gritantes em várias vertentes e não ficam apenas pela capital, Luanda. No interior do país, as zonas rurais são as mais afetadas pelas dificuldades, onde, além da falta de infraestruturas condignas, estão também a insuficiência de quadros docentes, meios de ensino e, igualmente, as condições precárias que muitos docentes enfrentam. As estatísticas de julho do ano passado do Ministério da Educação apontam que mais de 30% das crianças em idade escolar estão fora do sistema de ensino.
Face a estes desafios, as autoridades têm buscado formas para acudir a estes e outros problemas que passam pela aplicação de novos modelos. É o caso do Exame Nacional, que, pela primeira vez, passa a constar no sistema de ensino do país. Os exames nacionais enquadram-se no modelo da avaliação externa, que é aquela avaliação que é feita por uma entidade externa à escola, por um órgão de gestão a nível superior, que no nosso caso é o Ministério da Educação, que faz essa avaliação externa para verificar o grau de cumprimento do currículo, de cumprimento exato a nível nacional, não só de uma determinada província ou de uma escola, mas como é que este currículo está a ser implementado nas escolas a nível do país inteiro, e também para verificar eventuais gralhas e aperfeiçoar na medida do possível. Estes exames têm como público-alvo alunos de instituições públicas, público-privadas e privadas do ensino primário e secundário do ensino geral, que totalizam 3.618 estudantes. Para esta primeira fase, que acontece apenas em Luanda, os estudantes da 6ª classe serão avaliados na disciplina de Ciências da Natureza, ao passo que os da 9ª e 12ª serão avaliados em Física. Para a diretora-geral adjunta do INAD, o novo método de avaliação pode trazer vantagens para o sistema de educação, já que no modelo em vigor, a construção de itens para provas não se adequam aos padrões atuais. Consegue-se ter uma visão global do sistema de educação e ensino a nível do país, conseguem-se ver as insuficiências e tomar decisões políticas para que estas insuficiências sejam corrigidas, e vamos ter também a questão da certificação dos alunos, passagem para o ensino superior ou não. A ideia é seguir o exemplo de outros países que já realizam tais exames, até mesmo pelo continente africano, como é o caso de Moçambique. Com este passo, o país está cada vez mais perto de cumprir as normas recomendadas internacionalmente. Segundo a responsável, mudanças como estas são fundamentais para melhorar o atual cenário. E quando falamos em instrumentos de avaliação, não estamos só a falar da prova, estamos a falar das matrizes, do referencial, fala-se também da informação prova. Então são instrumentos que mudam um bocadinho a concepção que nós temos da avaliação. Na verdade, quando avaliamos o aluno, nós nos estamos a autoavaliar. Quanto às demais províncias do país, os exames para estas classes acontecem de 14 a 16 de junho, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. E mostramos a seguir as condições em que trabalham os professores no município do Balombo, em Benguela, e como são acomodados os alunos em algumas escolas dessa localidade. São espaços que de escola têm apenas o nome, as árvores servem de teto para os alunos e os escombros nem sequer teto em condições possuem. Acompanhe a reportagem. Numa altura em que se registra atrasos em algumas obras do PIM, os professores no município do Balombo, em Benguela, queixam-se de más condições de trabalho. As sombras das árvores, os escombros e as salas de chapas tornaram-se espaços para salas de aulas. O grito de socorro é dos professores, que fazem das tripas coração no trabalho de educar em meio a tantas dificuldades. Se a chuva cair, conseguimos mesmo, entramos naquela sala de chapa. Dá mesmo para dar, porque vamos fazer mais com as crianças já chegaram, vamos mandar voltar e não dá. Temos que trabalhar mesmo em cima da chuva. Não temos um espaço físico aqui e as pessoas ficam ao redor. Qualquer movimento os alunos se distraem, já não prestam atenção, principalmente em época chuvosa. Aí é o nosso problema. Tempo chuvoso, temos que parar. Temos que parar porque não temos condições para continuar em época chuvosa. Os alunos são muitos, as salas são poucas. E também não só. Até as salas também não estão em condições. Então necessitamos de uma escola que tenha condições, precisa de material escolar, carteiras e mais. Dados da administração municipal do Balombo dão conta que perto de 17.000 crianças matriculadas estudam debaixo de árvores e escombros e outras distribuídas em igrejas. Uma situação que preocupa o governante, que anunciou igualmente bons dias numa altura em que está em curso a construção de 5 escolas. Preocupa-nos, por isso mesmo estão em curso 5 escolas de construção. Há mais projeto para frente
Estamos a aguardar, assim que for aprovado todos esses projetos, então a administração vai avançar com mais construções de escolas. No município do Balombo, muitas obras estão paralisadas, de acordo com o diretor municipal das infraestruturas. O que salta à vista é que as obras paralisadas, o prazo para a entrega dos mesmos já foram vencidos. Embora paralisadas a maioria, mas a nível de quantidade temos muitas infraestruturas, no âmbito provincial, municipal também. Na questão das infraestruturas sociais, estamos a falar das escolas, temos 3 escolas a serem erguidas, na qual uma está paralisada e 2 em avanço, essa é uma delas onde nós estamos. Na questão das redes viárias, nós temos terras-planagens de 7, 30, 28 e 14 quilómetros, na qual a sua maioria está na fase final. E segurança e ordem pública, estamos prestes a lançar a primeira pedra, que será em breve, que vamos construir um posto policial na aldeia de Ungulo, na comuna de Xindumpo. E de saneamento básico, recebemos também alguns kits, equipamentos de limpeza e saneamento básico, que também está concluído a 100%. E o cenário é semelhante ao que acontece na vila de Kazombo, província do Mochico. Crianças sentadas debaixo de árvores e sobre pedras. A nossa equipa acompanhou o trabalho de alguns professores. 1, 2, 3. Mais salas de aulas nestas condições. É assim que os futuros dirigentes do nosso país estão a ser formados aqui na vila de Kazombo, município do Alto Zambeze. Sentados sobre pedrinhas e banquinhos e debaixo de árvore sobre os raios solares. O nosso problema, não temos mesa, não temos cadeira, estamos sentados no bloco, estamos a tirar a cadeira lá em casa. Nós precisamos cadeiras, as lapiseiras, mais carteiras com as mesas, mais escola. Com uma extensão territorial de 48.356 km² e uma população estimada em mais de 136 mil habitantes, segundo dados das autoridades locais, o município do Alto Zambeze tem apenas 56 escolas primárias, 2 colégios e 1 liceu, pelo que clama por mais salas de aulas. Tempo chuvoso, quando a chuva cai, os alunos não estudam, costumam fugir. Então o sol também está a bater na cabeça das crianças. A professora também não tem cadeira nem mesa para sentar. Os alunos também a mesma coisa. Aqui estamos a sofrer. Em termos de recursos humanos, o setor da educação no município controla 456 funcionários entre professores e administrativos. Números considerados insuficientes para a demanda. Nós não estamos chegando ao objetivo daquilo que nós preparamos para os nossos alunos. Você tem que largar já muito cedo, por causa do sol. Sente pena dos alunos, o estado que estão no sol. Então, cada vez nós estamos acompanhando a sombra e a sombra sempre nos foge. Então, essa é a dificuldade grande. É um esforço que nós temos tido e uma coragem de patriotismo contra essas crianças que nós estamos a tentar preparar para o futuro do amanhã deste município. No presente ano letivo, foram matriculados 31.756 alunos nos 3 subsistemas, tendo deixado 17.320 crianças fora do sistema do ensino. Esforços estão sendo enviados para que nos projetos, nos programas futuros possamos ampliar esta escola. Portanto, tem espaço, já identificamos, para além de ampliar, então, também construímos outras salas. E a situação da criança esteve em destaque num fórum de reflexão sobre a realidade e dificuldades no contexto atual. O encontro onde também estiveram em debate questões relacionadas à garantia e à defesa dos direitos dos menores, bem como os constantes atos de violação aos seus direitos. O número de casos de abuso sexual a menores tende a ganhar contornos preocupantes. A instrumentalização de crianças a mendigar é outro fenômeno claro de violação aos direitos e aos 11 compromissos da criança. Esta é uma situação que não passa despercebida até mesmo aos olhares de outras crianças. E quando estou passando na rua, eu sinto-me muito triste. Eles são crianças. São como eu e precisam de um lar para viver. E isso é que me preocupa mais. Olha o mal, porque gostam de violar sexualmente as crianças, verbal e fisicamente. Isso me desconforta.
como eu também sou criança, isso faz mal para mim, não só para eles, também para mim. As crianças estão a ser muito violentadas e o INAC, o Estado, pode fazer visita. Por exemplo, há municípios onde há valas e onde crianças brincam. Isto é um perigo que o Estado devia ver. O fenómeno de prostituição por parte de menores é outra preocupação do Instituto Nacional da Criança. O que nos preocupa é a questão, por exemplo, da violência sexual. Um outro fenómeno que também já está a preocupar-nos em Luanda é os prostíbulos, não é? Alguns pontos onde crianças se prostituem. Temos a denúncia de foco nas mediações do Hotel Trópico, nas mediações do Anangola e mesmo na Vila Alice e também num dos Zangos. Também a nossa preocupação é que sejam os municípios a assumirem de facto esta responsabilidade, exatamente nas questões ligadas à criança. Nós estamos a trabalhar dentro daquilo que é o plano integrado de Luanda, isso de forma faseada, não só na construção dos centros de acolhimento, mas também nos centros dia e noite, para que possamos mitigar essa problemática. Entretanto, a avaliação do cumprimento dos 11 compromissos a favor da criança voltou a estar em discussão aqui em Luanda, passados 9 anos do último fórum realizado para analisar o seu grau de concretização. O encontro, que reuniu administradores, chefes municipais do Gabinete de Ação Social, autoridades tradicionais e sociedade civil, analisou ações com vista à melhoria da situação das crianças em Luanda. Uma das conclusões é fundamentalmente olharmos para os 11 compromissos como um elemento-chave para o desenvolvimento integral das nossas crianças. A questão da saúde, com os níveis de centros hospitalares e, sobretudo, a saúde primária e os centros primários, que tem estado na nossa agenda para esse quinquênio, fundamentalmente para desafogar aquilo que são as grandes unidades hospitalares, por um lado. Por outro lado, o incremento daquilo que é o processo da merenda escolar e também o compromisso que tem a ver com a educação e a primeira infância. A ENDE desdobra-se na busca de soluções que garantam a melhoria dos serviços de distribuição de energia elétrica. Por isso, a empresa aposta em parcerias tecnológicas de inovação para alcançar a eficiência. Muitas localidades do país ainda enfrentam a falta de energia elétrica. Em consequência disso, urge a necessidade de se apostar em meios tecnológicos confiáveis e inovadores, trazer alguns conceitos atuais a serem aplicados nas áreas de proteção e controle de energia elétrica, de forma a levar a eletricidade a todos os angolanos. As tecnologias podem ser um forte aliado nesta empreitada, daí a necessidade de se aproximar esta ferramenta a todos os técnicos ligados ao setor elétrico. A primeira palestra que a gente deu hoje, ela está focando na parte de uma norma chamada IEC 1950, que ela tem sido uma mobilização global mesmo em relação a como fazer a automação de subestações, né? Então ela traz inovações muito grandes para o setor, que vão contribuir em redes com melhor desempenho, vão contribuir em redes mais seguras para os operadores dessas subestações e, no final das contas, para a gente ter um sistema elétrico mais econômico, mais confiável, mais seguro mesmo, né? Com a realização do evento, pretende-se munir os técnicos do setor com novas tecnologias e soluções para a proteção do sistema elétrico nacional e torná-lo mais fiável, seguro e confiante. Juntou, nesta terça-feira em Luanda, técnicos do setor na busca de tecnologia e soluções. Esse cenário vem trazer uma tecnologia de inovação que deverá, alguns países já até utilizam e a Angola está a aderir. Portanto, são tecnologias que vai melhorar de alguma forma aquilo que digamos que é o fornecimento de energia elétrica, sobretudo no âmbito do capítulo das proteções, do serviço, bem como das manutenções, ou seja, são tecnologias que vêm reduzir
o tempo de interrupção do sistema por via das manutenções e será efetivamente um ganho porque vai fazer com que as pessoas fiquem mais tempo com energia. Bom, como sabe, há várias causas que vão originando um outro problema na rede e blackouts efetivamente não temos tido. Hoje o sistema é bastante fiável, mas dizer que é uma tecnologia e a melhoria deve ser contínua, é uma tecnologia que vem trazer alguma melhoria e que nós estamos confiantes porque reduz com isto a ser aplicado os tempos de indisponibilidade do sistema e é um ganho. Com a implementação desta tecnologia no sistema elétrico, vai beneficiar a população em geral e vai se evitar o chamado blackout no sistema elétrico a nível local. Destaque para a reunião que analisou hoje a situação geral das Forças Armadas angolanas e que teve lugar em Menongue, no Cuando Cubango, sob orientação do Presidente da República, nas vestes de comandante em chefe. O chefe de Estado sublinhou no encontro a necessidade de modernização das Forças Armadas angolanas e recomendou que estas continuem a cumprir o seu papel que a Constituição lhes confere, o de defender a independência e a soberania nacional. O Presidente da República sublinhou a necessidade de as Forças Armadas angolanas ajustarem-se aos novos tempos, atendendo à nova realidade da ausência de um inimigo real identificado. Na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, João Lourenço dirigiu a reunião com as chefias militares na província do Cuando Cubango. Em tempo de paz, as Forças Armadas angolanas têm a oportunidade de ajustar os seus efetivos a essa nova realidade da ausência de um inimigo real identificado, de se reorganizar, se modernizar com o que há de melhor no mundo em armamento, técnica e equipamentos militares. Para João Lourenço, Angola deve estar atenta às oportunidades e adquirir equipamentos, armamento e tática militar, aí onde as portas estiverem abertas. Para o comandante em chefe das Forças Armadas, Angola deve diversificar a sua cooperação e parcerias, também no domínio da defesa e segurança, procurando igualmente formar oficiais e especialistas militares nas melhores escolas e academias militares do mundo. Uma primeira experiência nesta direção está já a acontecer com a nossa Marinha de Guerra, que no quadro da sua potenciação está sendo equipada com embarcações navais de diferentes categorias para enfrentar em melhores condições as ameaças da pirataria e do terrorismo internacional, quer nas águas territoriais da nossa extensa costa marítima, assim como cooperando também com outras marinhas de guerra dos países do Golfo da Guiné. A docência nas nossas escolas e academias militares deve ser assegurada não só por expatriados contratados, mas, sobretudo, por oficiais generais e oficiais angolanos, incluindo reformados das diferentes especialidades que se sintam ainda com capacidade para transmitir sua rica experiência dos combates e batalhas travadas ao longo dos anos de serviços prestados à pátria. O comandante em chefe orientou que palestras sejam ministradas aos cadetes pelas testemunhas ainda vivas sobre a sua participação nas grandes batalhas. Atenção particular deve ser prestada à necessidade do desenvolvimento das indústrias de defesa viradas para a produção e manutenção de armamento e técnica militar diversa, munições, fardas, botas e utensílios de caserna. Estando prevista a conclusão dentro de 2 meses das obras de ampliação e modernização da base naval do Soio, temos já em perspectiva a construção daquela que virá a ser a principal base naval do país. O Executivo disponibilizou mais de 150 toneladas de bens diversos destinadas a ajudar as mais de 600 mil famílias afetadas pela seca naquela região do país. Dado o facto de os resultados da campanha anterior não terem sido satisfatórios, a mercadoria disponibilizada é maioritariamente composta por bens de primeira necessidade.
153 toneladas de bens diversos foram hoje entregues pelo Executivo ao governo da província do Cuando-Cubango. O governo central explica que a anterior época agrícola não foi satisfatória para a população desta província. Por esta razão, trouxe bens de primeira necessidade, como alimentos, produtos de higiene e utensílios de cozinha, para acudir às mais de 600 mil famílias afetadas pela seca e estiagem nesta parcela do território nacional. Nós estamos aqui na província do Cuando-Cubango, mais concretamente no município sede, aqui no Menongue, para, em nome do Sr. Presidente da República, fazermos a entrega ao governo da província do Cuando-Cubango de um contingente de bens alimentares e roupa usada, para além de outros bens destinados às populações que foram infelizmente afetadas quer pelas chuvas, mas também pela estiagem. Hoje é um dia de bastante alegria para as populações da província de Cuando-Cubango que representamos, pelo facto de estarmos nesse momento a receber o primeiro lote deste apoio pontual para as nossas populações que foram fortemente afetadas, por um lado, pelas excessivas quedas pluviométricas que viram até as suas habitações destruídas e, por outro lado, pela estiagem. De acordo com o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, este ato faz parte do programa de emergência enquadrado na visita de 2 dias do Presidente da República nas terras do Progresso. A parte sul e a parte leste da nossa província, este ano agrícola está declarado como sem colheitas naquilo que a atividade do campo diz respeito. Então, com o grito de socorro que a província emitiu, hoje estamos aqui a testemunhar a recepção das mais de 153 toneladas de bens diversos, desde alimentação, utensílios de cozinhas e enfim, para minimizar a carência das nossas populações. Existem vários programas de apoio social, tanto quer de nível municipal, provincial, de nível central, mas este em concreto é um programa específico de Sua Excelência o Presidente da República que visa acudir às populações em situação de emergência. Portanto, para além disso, como disse, existe o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, que tem sido executado pelas administrações municipais e que visa efetivamente também diminuir o risco social que incide sobre determinadas populações daqui do nosso país. A província do Uíge acolhe a partir de amanhã o 8º Conselho Consultivo do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. No encontro estarão em discussão os principais desafios do setor, com destaque para o plano de implementação da Bolsa de Diamantes. Temas como o processo de implementação da Bolsa de Diamantes, a implementação do financiamento, o conteúdo local, a estratégia de exploração e a licitação de projetos petrolíferos serão abordados no 8º Conselho Consultivo do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que acontece nos dias 11 e 12 do corrente mês na província do Uíge, sob o lema Crescimento, Desenvolvimento e Diversificação. O secretário de Estado para os Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Jânio Correia Vítor, informou que a Bolsa de Diamantes é um projeto que está a ser criado pelo facto de Angola ser dos países com maior probabilidade de produção de diamantes para os próximos 50 anos e por ter várias minas com grandes capacidades, como por exemplo a mina do Luache, que será inaugurada este ano, com previsão para um tempo de vida que se deverá estender até 2090. Jânio Correia Vítor defendeu ainda a necessidade de um mecanismo de controle dos preços dos diamantes angolanos e adiantou que será lançada amanhã a primeira pedra para a mina de cobre do Tetelo, na província do Uíge. O secretário de Estado adiantou também que o setor está a prever construir ainda este ano uma refinaria de ouro para que este recurso seja exportado com valor acrescentado, pois há vários projetos para a prospecção do ouro, nomeadamente a inauguração recente de um complexo aurífero no município de Bucuzau, na província de Cabinda, com capacidade para produzir 150 quilos por ano.
Estas informações foram avançadas nesta terça-feira em Luanda, à margem da cerimónia de tomada de posse de 24 chefes de departamento e 4 de secção das unidades orgânicas do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, recentemente nomeados. Falamos a seguir do prazo dado aos operadores económicos e fabricantes de cigarros que ainda não têm a sua situação regularizada junto da ANIESA, a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar, que determinou que os mesmos devem formalizar o seu registro num prazo de 180 dias. A prorrogação em causa deve-se ao elevado número de solicitações para inutilização, esclarecimentos, moratórias e outras preocupações remetidas pelos operadores económicos que produzem, importam e comercializam os referidos produtos e a facilitação da melhoria do ambiente de negócios no país. Outro fator, segundo a ANIESA, tem a ver com a realidade legal que se vive no mercado interno, em que os comerciantes e fabricantes colocam no mercado cigarros ou seus semelhantes com sabores de chocolate, morango, mentol, baunilha, facto considerado negativo pela instituição por atrair jovens ao vício. Recordo que no passado dia 10 de abril, a ANIESA orientou todos os operadores económicos, fabricantes de cigarros e seus semelhantes a regularizarem-se sob pena de serem sancionados. A ANIESA, no âmbito do seu papel pedagógico e preventivo, orienta a todos os operadores económicos e fabricantes de cigarro ou seus semelhantes que estejam em contramão com a lei a regularizarem-se num prazo perentório de 30 dias, a contar da data deste comunicado, retirando assim de circulação comercial todo o produto que se encontra em desconformidade com a norma angolana. A Administração-Geral Tributária promete divulgar amanhã os resultados do mais recente concurso público realizado pela instituição. Trata-se de um dos 5 concursos públicos em curso e com resultados ainda por divulgar, segundo a entidade recrutadora única. Foram mais de 200 mil candidaturas e perto de 150 mil admitidas pela ERU, entidade recrutadora única. Quanto às exigências, devem passar para a fase seguinte os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 16 valores. Para amanhã está prevista a divulgação dos resultados da prova online do concurso público da Administração-Geral Tributária, realizada nos dias 22 e 23 de abril. O coordenador da entidade recrutadora única, Nazaré de Almeida, admite que no ato dos exames muitos candidatos encontraram dificuldades. Grande parte dos candidatos que no dia 22 não puderam realizar o teste foi porque, por alguma razão, não conseguiam localizar os links que já tinham sido enviados há cerca de 2 semanas aos candidatos. Mas aqueles que puderam imediatamente ligar para o nosso call center e reportar a dificuldade, nós remotamente e sempre em alinhamento com o nosso parceiro, o Instituto de Modernização Administrativa, prestamos os devidos esclarecimentos para que estes candidatos pudessem aceder à plataforma, peço desculpas, e realizar o teste. A entidade recrutadora única existe desde 2020 e até agora concluiu 2 concursos públicos, tendo por esta altura em andamento 5 processos. Desde a abertura do primeiro concurso público, a ERU já registrou a recepção de um total de 324.906 candidaturas, através do portal CEP, que serve de interface para a submissão das candidaturas por parte dos candidatos. Sendo que, com a conclusão de todos estes concursos, perspectiva-se o recrutamento através da ERU de cerca de 2.688 quadros novos para os órgãos da Administração Pública Central. O Instituto de Modernização Administrativa considera que em processos desta natureza é normal que sejam registados constrangimentos. No dia 22 de abril, portanto, foram verificadas sim algumas limitações por parte dos candidatos e nós estamos cientes desses pontos levantados e também sensíveis a essa situação.
Mas importa referenciar que vários fatores, portanto, estiveram envolvidos ou tornaram-se fundamentais para que tal ocorrência se verificasse. O primeiro tem a ver com o excessivo tráfego que se verificou na rede. Estamos a falar de um total de mais de 140 mil candidatos que usaram o sistema para aceder ao link e à plataforma de prova online. A estratégia utilizada foi de segmentar as turmas por um horário, portanto, foi definido um espaço de 30 minutos de uma turma à outra para que o outro grupo de candidatos pudesse entrar. Líder de seita no Quênia fica em prisão preventiva mais de 30 dias. A Edna Firmino está pronta para o Compacto de Atualidade Internacional, desenvolve este e outros assuntos. Edna, boa noite. O Deru voltou para a cadeia por causa das denúncias de tráfico de órgãos? Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Sim, infelizmente ele vai ficar preso por mais 30 dias, enquanto o outro pastor foi libertado e as investigações continuam. Boa noite a todos. O Tribunal de Mombasa ordenou hoje que o pastor religioso Paul Mackenzie, acusado de matar 133 pessoas numa floresta no Quênia, continua em prisão preventiva, onde vai aguardar o julgamento por terrorismo. As investigações continuam. As mortes ocorreram no âmbito de práticas religiosas extremas, que incluíam jejum até a morte para supostamente se encontrar com Jesus Cristo. Confira agora outras notas internacionais. Mais de 5.500 pessoas continuam desaparecidas na remota área montanhosa da província de Kivu do Sul, desde que as enchentes atingiram o país há 5 dias. As chuvas atingiram as vilas de Nhamakubi e Buchuchu, destruiu casas, plantações e matou mais de 400 pessoas. Nesta terça-feira, alguns funcionários do governo trouxeram cobertores, comida e doaram dinheiro para as famílias afetadas e a uma clínica local. O desastre natural mais mortal do Congo na memória recente destacou a vulnerabilidade das pessoas às mudanças climáticas em muitas partes da África. A Cruz Vermelha acredita que as inundações no Congo deixaram 8.000 pessoas a necessitar de assistência, mas os esforços de ajuda foram prejudicados pela falta de acesso e recursos. Um avião saudita transportou cerca de 20 toneladas de alimentos, remédios e suprimentos de abrigo para Port Sudan na noite desta terça-feira, enquanto o país mergulha em uma guerra que dura mais de 3 semanas. Segundo testemunhas, os combates na capital do Sudão se intensificaram nesta quarta-feira, com violentos confrontos e ataques aéreos, enquanto delegações dos grupos militares e rivais continuavam as negociações na Arábia Saudita com o objetivo de garantir um cessar-fogo e ajuda humanitária. O conflito criou uma crise humanitária na terceira maior nação da África e deslocou mais de 700.000 pessoas dentro do país e levou 150.000 a fugir para os países vizinhos. O conflito já deixou mais de 750 mortos e 5.000 feridos. Milhares de pessoas em Gaza, incluindo membros de grupos militares e civis, compareceram ao funeral das vítimas de um ataque aéreo surpresa de Israel antes do amanhecer desta quarta-feira, que matou 15 palestinos, incluindo 4 crianças, 5 mulheres e feriu outras 22 pessoas. Entre os mortos estão 3 altos membros do braço armado do movimento Jihad Islâmica Palestina. O líder da Jihad Islâmica em Gaza, Kedr Habib, disse que Israel não tem como alvo apenas a Jihad Islâmica, mas todos os palestinos. Até agora, nem a Jihad Islâmica nem o Hamas deram qualquer resposta militar ao ataque aéreo israelense. 2 papas dividiram os holofotes nesta quarta-feira na Praça de São Pedro. Trata-se do Papa Francisco e a sua santidade, o Papa Taudros II, da Igreja Ortodoxa Copta. Este dia foi considerado raro no Vaticano. O Papa Ortodoxo estava vestido com túnicas pretas e foi convidado de honra na audiência geral de Francisco na chuvosa Praça de São Pedro, na Itália. Os dois sentaram-se próximos um do outro e entregaram uma bênção conjunta no final. Taudros, de 70 anos, está no Vaticano para marcar os 50 anos do primeiro encontro entre um Papa romano e um Papa copta, ocorrido entre os seus respectivos predecessores em 1973. O Papa da Igreja Ortodoxa Copta deve ter um encontro privado com Francisco, de 86 anos, nesta quinta-feira e vai visitar o Departamento do Vaticano, que promove a unidade dos cristãos.
Da atualidade internacional é tudo. Kina e Simeão, boa noite. Continuação de um ótimo jornal. Obrigada, Edna, pelas tuas informações. Estamos juntos e no Fórum Expo sobre cibersegurança, que teve lugar hoje aqui em Luanda, foi defendida a necessidade de criação no país de uma academia de formação de técnicos especializados. No encontro prestigiado pelo Ministro do Estado para a Coordenação Económica, foram debatidos vários temas, com destaque para a importância da legislação nacional no combate ao cybercrime. À medida em que a transformação e a migração digital acontecem, os criminosos mudam igualmente de direção, provando que, de todas as forças que o dinheiro tem, aliciar a modernização do crime é uma delas. As ameaças desenvolvem-se todos os dias e todos os dias temos ameaças novas, então é difícil, se não estivermos proativamente a trabalhar para a segurança das nossas empresas e dos nossos sistemas, é difícil estarmos em pé de igualdade com os atacantes. O país já tem vários registros da ocorrência de ataques cibernéticos. O Banco Nacional de Angola, por exemplo, reportou que a instituição que é responsável pela gestão de 14 milhões de dólares registrou um total de 350 ataques no seu sistema financeiro. E de 2020 para cá, o que nós vamos também registrando é um crescendo do número de ataques. E temos diariamente, para se ter uma ideia, cerca de 350 ataques, tentativas de penetração para os nossos sistemas. Estes dados foram apresentados hoje enquanto decorria o primeiro Fórum Angolano sobre cibersegurança, em que ficou patente que o país vai contar nos próximos meses com uma academia de segurança cibernética. Nós vamos trabalhar agora no sentido de equipar o sítio, o local onde vai funcionar a academia. E nós temos um target que é à volta de 3 meses, portanto, para equipar. Depois temos mais um período curto por causa da definição dos conteúdos programáticos. Nós contamos no horizonte de entre 5 a 6 meses estarmos em condições, então, de podermos, de facto, arrancar com a academia. Para a implementação do curso foi assinado hoje um memorando de entendimento entre o Instituto Nacional da Sociedade de Informação e a Empresa Internacional de Sistemas e Tecnologias de Informação. Em princípio, pessoas com formações em engenharia informática, fundamentalmente, e também vamos ter cursos de nível médio ligados à cibersegurança, para aquelas pessoas também que são formadas no curso de eletrônica e telecomunicações, no curso médio de informática, também estarão habilitadas então a frequentarem a academia. Os debates aqui giraram em torno da segurança das redes e dos sistemas de informação, com o objetivo de aumentar as garantias da utilização de um espaço eficaz, eficiente e seguro, quer por parte dos cidadãos como das entidades públicas e privadas. No painel de debates, a Ministra das Finanças defendeu que a modernização deve estar assente em 3 principais pilares, dentre eles a educação digital. Nós temos bons exemplos pelo país de administrações municipais que já têm esse processo estabilizado, já conseguem arrecadar as suas receitas próprias via portal, está tudo parametrizado para que elas consigam executar essa despesa sem ter qualquer tipo de intervenção por parte da estrutura central do Ministério das Finanças. E sobre regulamentação, o ministro Mário Oliveira manifestou a necessidade de se marcar efetivamente passos para a sua operacionalização no país. Porque nas leis comuns, nas leis genéricas, há capítulos que falam da proteção de dados, há capítulos que falam dos crimes informáticos, mas nós precisamos de caminhar para aquilo que é um quadro legal para a defesa do ciberespaço. Por hoje é tudo. Terminamos mais uma edição do Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo. Nós voltamos amanhã, à mesma hora. Boa noite. Boa noite.